Vandeham Shri Guru Shri Juttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Mukhaṁ karoti vachalam pangulang hayate girim Yad kripatamaham bande Sri Guru Dinataranam Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindhubhai vacha Pacitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Para os 59 ou 50, ou 60? Foi 59? 59, Prabhu. Não, foi 60. Não. A gente leu 59. Eu lembro que falou aqui. Agora a gente vai ler o 60. Em Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 60. Jatato hi api kaunteya purushasya vipaschita indriyani pramatini haranti prasabham mana. Pode ler. Tradução. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que eles arrastam pela força até a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Significado. Existem muitos sábios, filósofos e transcendentalistas, eruditos que tentam conquistar os sentidos, mas apesar de seus esforços, mesmo o maior deles, às vezes cai vítima do gozo dos sentidos materiais, por causa da agitação da mente. Mesmo Vishvamitra,
Um grande sábio e yogi perfeito foi desencaminhado para o prazer sexual por Menaka. Embora o yogi estivesse se esforçando pelo controle dos sentidos, com tipos severos de penitência e com a prática de yoga. E, naturalmente, há muitos exemplos similares na história do mundo. Portanto, é muito difícil controlar a mente e os sentidos sem que se esteja plenamente consciente de Krishna. Sem ocupar a mente em Krishna, a pessoa não pode parar com tais ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Sri Yamunacharya, Jamuna. Yamunacharya, um grande santo e devoto que diz: desde que minha mente tem estado ocupada no serviço dos pés de lótus do Senhor Krishna e tenho desfrutado um humor transcendental, sempre novo, quando penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto logo se volta e eu cuspo no pensamento. A consciência de Krishna é uma coisa transcendentalmente tão maravilhosa que o gozo material automaticamente se torna desagradável. É como se um homem faminto tivesse satisfeito sua fome com uma quantidade suficiente de alimentos nutritivos. Também, Maharaja Ambarisha conquistou um grande yogi, Durvasha Muni, simplesmente porque sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Então aqui a gente tem exemplo de que através de Ashtanga Yoga, o yogi não ocupa os sentidos e a mente no serviço a Krishna. Eles sentem prazer dentro deles mesmos, não vê necessidade de servir Krishna. E aí o que acontece com eles? Eles caem. Foi dado aqui um exemplo, mas tem vários. Esse exemplo Vishwamitra, o exemplo Salvihari Rishi, chamado Bhagavat. Vários e vários yogis. Por quê? Eles não estavam ocupados em servir Krishna. Então, sem estar ocupados em servir Krishna, se esses grandes yogis em outras eras caíram, imagina nessa era agora. É impossível vencer a energia ilusória ou controlar a mente através de Ashtanga Yoga. Só a pessoa que está servindo Krishna constantemente pode vencer. Krishna fala: Daivihi esha gunamai mama maya durachaja mameva je prapadyante mayam etam tarantite. No Gita Krishna fala: essa minha energia ilusória é muito difícil ser ultrapassada, sobrepujada. Mas aquele que se rende a mim, eu libero ele. Mayam etam taranti. Taranti quer dizer libero ele de Maya. Então, isso foi confirmado aqui. Um exemplo Swami Prabhupada deu. Krishna fala que é muito difícil controlar a mente. A mente tenta ir para desfrute o tempo inteiro. E alguém que quer se tornar um yogi ou conectar com Deus vai ter que primeiro controlar a mente. Com a mente descontrolada, o desfrute ninguém pode conectar com Deus. Então, na prática de Bhakti, o primeiro sintoma que vai vir é isso: controle dos desfrutos sensoriais e conhecimento das escrituras. Aí progredindo, o Bhakti vai vindo gradualmente. Através de yoga é impossível. Grandes yogis em outras eras ficavam 50 mil anos fazendo yoga e eram bem poderosos, eles foram vítimas da energia ilusória. Mas os Bhaktas não. Mesmo se alguém é canista de cara, se ele é realmente sincero, está servindo o próprio Guru constantemente, Maya não vai ser capaz de atrapalhar ele. Porque Krishna está protegendo, Krishna promete no Gita, Mayam etam tarantite, eu libero ele dessa Maya. Então essa é uma especialidade da consciência de Krishna, o Bhakti Yoga. Ele está constantemente servindo Krishna. Então Maya vai afastando da mente, e aí a pessoa pode ficar fixa no serviço. Serviço devocional significa Bhakti. Então, por isso é que deve fazer um esforço, né, na prática de Bhakti, porque a mente deve ser treinada para isso, né? Se não tiver um esforço grande, diário,
a mente jamais vai ser treinada a retrair dos objetos sentidos. Por isso deve fazer um esforço contínuo, diário, constante na prática de Bhakti. E fazendo isso, a mente pode ser controlada pela misericórdia, Guru Vaishnava e Bhagavan. Alguém aí? Pergunta aí. Dúvida? Sessenta e um. Tani sarvani samyamyam yukta ashitamat para vashehi jasyedrinyani tasya pragya pratisthita. Tradução. Aquele que restringe os sentidos, mantendo-os sob completo controle, e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Significado. Neste verso fica claro que a concepção mais elevada da perfeição do yoga é a consciência de Krishna. E se a pessoa não for consciente de Krishna, não lhe será possível, de modo algum, controlar os sentidos. Como foi citado acima, o grande sábio Durvasa Muni teve um desentendimento com o Maharaj Ambarish, e devido ao orgulho, Durvasa Muni acabou se irritando desnecessariamente, em consequência do que não pôde controlar os sentidos. Por outro lado, o rei, embora não fosse um yogi tão poderoso como o sábio, mas um simples devoto do Senhor, tolerou calado todas as injustiças do sábio, e por isso saiu vitorioso. Então essa é outra diferença entre o yogi e do bhakta. Durva Sharish não conseguiu controlar a ira. Sem controlar a ira, ninguém pode se tornar real yogi. O Durva Sharish era yogi místico e a Maharaj Ambarish era um simples bhakta. Só que esse simples bhakta controlava tudo, todos os sentidos. Mas Durvasha não conseguiu controlar. Essa é outra diferença. O yogi não consegue controlar totalmente luxúria, ira, que é o impedimento para fixar a mente em Deus, e o bhakta consegue isso muito mais facilmente. Tem essa história no Srimad Bhagavatam. Vamos lá. O rei foi capaz de controlar os sentidos por causa de suas seguintes qualificações mencionadas no Srimad Bhagavatam. O rei Ambarish fixou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Ocupou suas palavras em descrever a morada do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, seus ouvidos em ouvir os pensamentos do Senhor, seus olhos em ver a forma do Senhor. Pensamentos não, passatempos. Passatempos do Senhor, seus olhos em ver a forma do Senhor, seu corpo em tocar o corpo do devoto, suas narinas em cheirar o aroma das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor, sua língua em saborear as folhas de tulasi oferecidas a ele, suas pernas em viajar para o lugar santo, onde seu templo está situado, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor, e seus desejos em cumprir os desejos do Senhor. E todas essas qualificações tornaram-no apto a ser um devoto Matpara do Senhor. A palavra Matpara é muito importante neste contexto. Estudando a vida de Maharaj Ambarish, aprendemos como tornar-nos Matpara. Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande erudito e acharya na linha Matpara, assinala que os sentidos só podem ser completamente controlados pela força do serviço devocional a Krishna. Também, às vezes se dá como exemplo o fogo. Como o fogo ardente queima tudo dentro de uma sala,
O Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima toda espécie de impureza. O Yoga Sutra também prescreve meditação em Vishnu, e não meditação no vazio. Os pretensos yogis que meditam em algo que não está na plataforma de Vishnu simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca inútil de alguma fantasmagoria. Temos de ser conscientes de Krishna, devotos à personalidade de Deus. Esta é a meta do verdadeiro yoga. Então esse é o processo de Bhakti, Nava Vida Bhakti, a gente chama, vai de marca, caminho das regras e regulações. Maharaj Ambarish estava fazendo, isso significa Bhakti. O que é Bhakti? Engajar todos os sentidos, a mente, fala, ouvido, visão, tudo conectado com Krishna. Isso é Bhakti. Se alguém faz isso, os sentidos dele ficam controlados. Ele está sempre servindo Krishna de alguma forma. Então, ele pode controlar os sentidos dessa maneira: as pernas para peregrinar, o olho para ver a deidade, a mão para cozinhar, oferecer coisas para Krishna, o ouvido para escutar sobre Krishna, a língua para falar sobre Krishna. Então, isso é Bhakti Yoga, usar todos os sentidos para Krishna, Rishikesh, que é o controlador dos sentidos. Então, não é difícil esse processo. Se alguém se esforça nisso, engajar tudo, então fica fácil. Aqui no final ele falou, yoga de hoje em dia, eles meditam em qualquer coisa, menos Vishnu. Então é simplesmente uma busca por alguma fantasmagoria. É necessário se tornar bhakta, devoto de Deus. Os sentidos podem ser controlados através da força do serviço devocional, bhakti. O que é muito difícil pode se tornar possível pela força de bhakti, a Krishna ou Vishnu. Alguém aí? Me pergunta nesse? Sessenta e dois. Jayato Vishayam Pumsa Shangaste Supajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodho Bhijayate. Vai ler? Elzes, alguém? Natália? Olha aqui. Quiser, né? Michel, tá no 62. Tradução. Contemplando os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Significado. Uma pessoa que não é consciente de Krishna está sujeita aos desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Vou abrir uma página aqui no meu computador, só um minuto. Uma pessoa que não é consciente de Krishna está sujeita aos desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos exigem ocupações reais, e se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso do Senhor, certamente procurarão ocupar-se no serviço do materialismo. No mundo material, todo mundo, inclusive o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, para não mencionar os outros semideuses nos planetas celestiais, está sujeito à influência dos objetos dos sentidos. E o único método de sair desta perplexidade da existência material é tornar-se consciente de Krishna. O Senhor Shiva estava em meditação profunda, mas quando Parvati agitou para o prazer sensual,
ele concordou com a proposta. E como resultado nasceu Kartikeya. Quando Haridas Thakur era um jovem devoto do Senhor, foi similarmente tentado pela encarnação de Maya Devi, mas Haridasa passou facilmente pelo teste por causa da sua devoção pura ao Senhor Krishna. Como se ilustrou no verso mencionado acima, disse Yamucharya, um devoto sincero do Senhor, afasta-se de todo gozo material dos sentidos devido a seu gozo superior pelo gozo espiritual na associação do Senhor. Este é o segredo do êxito. É seguro para aquele que não está, portanto, em consciência de Krishna, embora possa ser poderoso em controlar os sentidos pela repressão artificial. Não é seguro, né? Que não está, aqui está escrito assim, é seguro que aquele que não está, isso. Portanto, em consciência de Krishna, embora possa ser poderoso em controlar os sentidos pela repressão artificial, no final fracassará, pois o mais ligeiro pensamento de prazer dos sentidos vai agitá-lo para que gratifique seus desejos. Então, de novo. A única chance para controlar os sentidos é ela, engajar os sentidos no serviço a Krishna de maneira sincera, simples. E aí o difícil pode ficar fácil. A gente pode chegar num ponto que não é agitado mais pela gratificação dos desejos, né? Pelos impulsos de desfrute material. E se alguém contempla os objetos sentidos, reflete sobre eles, então vem apego. Do apego vem luxúria. E da luxúria vem a ira. Esse é o caminho. Como age na mente. Primeiro vem contemplação em objetos sentidos, principalmente sexo oposto. Disso vem apego. Do apego vem a luxúria. E por fim vem a ira. E aí depois da ira perde a inteligência e comete pecado. E aí vai ao inferno. Esse é o caminho do inferno. Começa por aí. Vai continuar no próximo verso aqui. Alguém aí nesse? Por isso é que se alguém quer se tornar pacífico, primeiro ele vai na raiz do problema, que é esse. Quando ela começa a contemplar os objetos sentidos, vem o problema. Então, o Bhakta contempla no serviço a Krishna. Automaticamente fica controlado. A mente não vai desviar. Ele está sempre constantemente situado ali no serviço. Em tópicos relacionados com Krishna, ou pelo menos Varnashandharma. A mente pode ficar controlada. Aí vai na raiz do problema. Resolvendo esse problema, todos os outros são resolvidos. Se alguém tentar resolver superficialmente, ele vai ver que vai a vida inteira. Tentando, não vai conseguir nada. O problema vai continuar a vir atormentando. Mas se alguém vai nessa fonte, aí ele resolve todos os problemas. (63) A continuação. Aqui começou com a contemplação dos objetos sentidos e então o apego. Do apego à luxúria, da luxúria à ira. Agora vai continuar depois da ira. O que acontece? Krodhad bhavati samoha, samohat smriti vibhrama, smriti brahmsad buddhinasho, buddhinashat pranashati. Vai ler?
Da ira, Mais alto? da ira, Aí. da ira surge a completa ilusão. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Significado: pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem sua utilidade no serviço do Senhor. Aqueles que estão sem conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais. E, como resultado, embora desejem libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita fase de renúncia. Sua aparente renúncia chama-se palga, ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso, não se torna vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor, ou o absoluto, sendo impessoal, não pode comer, enquanto um impersonalista tenta evitar os bons comestíveis. O devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo o que lhe é oferecido com devoção. Assim, após oferecer alimentos saborosos ao Senhor, o devoto aceita os restos, chamados prasada. Assim, tudo fica espiritualizado e não há o perigo de uma queda. O devoto toma prasada em consciência de Krishna, ao passo que o não devoto a rejeita, por considerá-la material. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida. E, por esta razão, uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Diz que tal alma, mesmo que se eleve até atingir a liberação, torna a cair, porque não pratica o serviço devocional. Então esse é o caminho. Aí depois da ira vem a ilusão. Ou seja, irada, a pessoa perde o discernimento do que é bom e ruim. Da ilusão vem a perda da memória. Quando a memória é confundida, a inteligência é perdida. E quando a inteligência é perdida, aí começa o enredamento, o mau karma é produzido. Aí para vencer isso, Swami Prabhupada deu aqui no comentário, que é engajar o sentido no serviço a Krishna, oferecer alimento para Krishna, escutar sobre Krishna, ouvir sobre Krishna, associar com o devoto de Krishna. É a única maneira de isso não acontecer. E ficar constantemente engajado em servir Krishna e os devotos de Krishna. Alguém faz isso, gradualmente ele conquista os impulsos da mente e, consequentemente, conquista isso tudo. Nada disso vai vir. Ó. Apego não vai vir, luxúria não vai vir, ira não vai vir. Ele vai na raiz do problema. E se alguém tentar artificialmente isso, retrair sem estar engajado no serviço, uma hora ela vai ser agitada. Swami Prabhupada falou. Vou fazer uma pergunta. Essa memória na qual o texto se refere não é a memória material. Nós estamos falando de outra memória, do conhecimento adquirido. É isso? Dos dois, né? Você vê quando... a gente tem vários exemplos. Quando a pessoa está nervosa, ela esquece de muita coisa. Às vezes ela comete um ato que até ela depois ela pensa, não, como que eu fui capaz de fazer isso? Isso é a perda da memória. Ela perde tudo, ela fica sem intelecto. Naquele estado de ira, tudo vai embora da cabeça. É isso que está falando aqui. No estado de ira, né? Quando a gente fica irado, aí esquece tudo.
às vezes faz besteira. Por quê? Porque a memória foi embora, a inteligência foi embora. Aí naquele momento, tudo é esquecido. A pessoa age pelo impulso da ira, né? Isso é que tá falando aqui. Depois ela volta, depois de um tempo, às vezes ela até arrepende. Olha como que eu fui capaz de fazer aquilo. Mas no momento ela não consegue segurar. Ela esquece de tudo naquela hora. Mas eu acho que eu não estruturei bem a pergunta. A primeira memória que se vai, é a memória transcendental, a memória do que nós aprendemos no dia a dia estudando Bhagavad Gita. É a memória de Krishna, na verdade. É a primeira memória que se vai. Depois vem essa domínio total da ira. É por aí? Não, tá falando aqui a pessoa aqui não está em contato com Krishna. Se ela tiver em contato com Krishna, é o que falou, isso não vai vir na cabeça dela. Nem a luxúria, nem apego, nada disso. Está falando uma condição normal ou até dos yogis, não do Bhakta que está servindo Krishna. Se alguém serve Krishna, isso não vai vir. Ele não vai esquecer de Krishna. Se ele está realmente servindo Krishna, dia e noite, com todos os sentidos, ele vai estar protegido por Krishna. Esse estágio não vai vir. Então aqui está falando uma condição normal, desde o materialista até mesmo aos yogis. Não está falando do Bhakta. Igual o Swami Prabhupada citou aqui, Ambarish Maharaj, isso não acontecia com ele. Aí, com o Bhakta, isso não acontece. Não tem questão de esquecer Krishna. E a luxúria está controlada já. Então, quando está falando aqui, é uma pessoa normal que não conseguiu controlar, até mesmo um yogi poderoso pode ser vítima disso aqui. Entendeu? Hein, Prabhu? Hum. A gente vê essa confusão da memória aqui na prática no dia a dia. Hoje, se a gente para conversar, as pessoas estão confusas, né, de seus pensamentos, né? É, É bem como falou o texto aqui, né? é. Essa era muito fácil desenvolver isso, por isso que a gente deve ficar forte em Bhakti, né? Para resolver esse problema. Sem apego, sem ira. Sem ira, sem pecado. Sem pecado, sem inferno. Sem inferno significa Bhakti. Continuar Bhakti para sair daqui o mais breve possível, servir Krishna na morada dele, né? Tem outro jeito. Ou servir Krishna aqui mesmo, né? Tem muitos que. Mas o ideal é servir no nosso corpo espiritual perfeito, né? Aí sim é garantido a gente não cair mais. Enquanto a gente está aqui, tem algum perigo. Mas quando a gente adquirir o corpo perfeito e ir para a morada de Krishna, já não tem, acaba o perigo. Inclusive, tem no Uda Gita, Krishna pediu a Uda para que ele voltasse rápido, né? Para não ficar em Kali Yuga. Na verdade, o devoto perfeito, ele não importa onde que ele estiver, né? Para ele não faz diferença, ele está sempre meditando em Cristo. Mas deve ser o nosso objetivo servir ele aqui e depois que a gente tiver o corpo perfeito, servir ele também na morada transcendental dele. E aí depois que estiver perfeito, Krishna quiser enviar a gente aqui, tudo bem também. Não tem mais problema. Aqui eu citei essa passagem de Uda, porque Krishna pediu que ele levasse a mensagem para um lugar distante. E ele citou na conversa que teria que ser rápido para ele não permanecer aqui em Kali Yuga, né? Mas é porque no caso de Uddhava, o devoto, né, experimenta Vipralambha Bhava. É um sentimento elevado de separação, nesse motivo dele. Por esse motivo, é um humor transcendental e o devoto em separação, apesar de ser mais doce do que a união, ele não quer
experimentar, porque aparentemente causa sofrimento. Mas é um sofrimento que na realidade é deleitante. É difícil explicar, mas o caso dele é diferente. No caso de Uda, por exemplo. Não é porque ele não quer servir Cristo ou quer morar com ele, não. É porque ele não quer sentir a separação. Por esse motivo. Agora eu estou começando a entender. E, na verdade, o Uda passa dos passatempos diários de Krishna, né? Ele acompanha ele sempre, sempre, sempre. Não, em Vrindavana não. Em Vrindavana não? Não. Ele mandou. Em Vrindavana, o Uddhava, quando foi, ele não entendeu nada, na verdade. Ele não foi aceito na escola dos vaqueiros. Teve Dá que para voltar. essa passagem? O Uddhava é devoto de humor de opulência, né? Ele era o advisor, o que instruía Kamsa, Maharaj. E ele era devoto do humor de opulência, ele sabia que Krishna era Deus. Em Vrindavan, ninguém sabe que Krishna é Deus. Ele participou dos passatempos mais imatura. Krishna foi para Mathura, ele morava lá. Dwaraka também, alguns passatempos. Em Vrindavan ele foi no. Krishna mandou ele ir para ele entender o que é por devoção espontânea. Só os Brajavasis têm. Ele não tinha isso. O Uddhava é um devoto de humor de Aishwarya, que é a opulência, né, de Krishna. Então ele é qualificado para aquele ali, no humor de opulência. Ele sabia que Krishna era Deus. É um devoto bem elevado, né? A gente fala assim em relação à raça Tata, mas a gente sabe que comparar o Uddhava com a gente nem é comparável, né? Mas o nosso objetivo é mais do que o dele, isso é verdade. Nosso objetivo não é se tornar igual a ele, mas se tornar igual aos vaqueiros e vaqueiras, que é muito mais do que ele. Ano 64. Agora Ra ele vai falar. 64. Ragadvesha vimuktaisthu Vishayanindriyaischaran Atma Vashyai Vidheyatma Prasadam Adhigachati. Tradução. A pessoa que pode controlar seus sentidos pela prática dos princípios regulados da liberdade pode obter a misericórdia completa do Senhor e libertar-se, assim, de todo apego e aversão. Significado. Já se explicou que uma pessoa pode controlar externamente os sentidos através de algum processo artificial, mas se os sentidos não estão ocupados no serviço transcendental do Senhor, há toda a possibilidade de uma queda. Embora a pessoa em plena consciência de Krishna pareça estar no plano dos sentidos, por estar consciente de Krishna, ela não tem apego pelas atividades sensuais. A pessoa consciente de Krishna se interessa unicamente na satisfação de Krishna e nada mais. Por isso, ela é transcendental a todo apego. Se Krishna quiser, o devoto pode fazer qualquer coisa que seja ordinariamente indesejável. E se Krishna não quiser, ele não fará nada do que faria ordinariamente para a sua do devoto própria satisfação. Portanto, agir ou não agir está dentro de seu controle, porque ele age apenas sob a direção de Krishna. Esta consciência é a misericórdia sem causa do Senhor, que o devoto pode atingir apesar de estar apegado à plataforma sensual. Então falou aqui, sou consciente de Krishna, tá
preocupado em satisfazer Krishna. É transcendental ao apego e ao desapego. Alguém pode pensar então que o devoto não é. Aqui o desapego significa o desapego do Jnani, impersonalista, não do Vaishnava. O devoto age sempre sob a direção de Krishna. Se Krishna quiser que ele faça alguma coisa estranha, ele faz, igual Shiva. Quando tem alguma missão impossível, Shiva é chamado por Krishna. Igual Shiva veio e pregou contra Krishna. Pregou, deu um comentário Mayavada do Vedanta Sutra que é contra Krishna. Mas ele é devoto, Krishna pediu, então ele fez. Ele está fazendo um serviço para Krishna, mesmo aparentemente sendo contrário a Krishna. Aí, ó. Falou, a pessoa pode ficar livre do apego e aversão, ser capaz de controlar os sentidos através dos princípios regulativos. Isso é Vaidhi Bhakti, através das regras e regulações de Vaidhi Bhakti. E então ele pode conseguir, com isso, a misericórdia do Senhor. Então, se alguém pratica Vaidhi Bhakti estritamente, firme, aí ele vai atrair a misericórdia de Cristo. E essa prática, junto com a misericórdia, faz com que ele possa controlar os sentidos e a mente, possa ficar fixo no serviço Bhakti a Cristo. Só tem esse processo para isso. Através das regras, princípios regulativos, que falou aqui as regras e regulações. O primeiro é não fazer aqueles 4 pecados, né? Junto com não roubar, que fala na Bíblia, não roubar, não matar. Aí depois, os 4 princípios da vida humana, não comer carne, peixe, ovo, usar álcool, cigarro, maconha, haxixe, o que for, sexo ilícito fora do casamento e jogos de azar. Também mexer com muito ouro, ou seja, muita riqueza. Então essas coisas que vai tentar fazer, né, os 4 princípios. E aí, quando ela estiver firme nesses princípios, não todos isso, não matar, não roubar, não comer carne, peixe e ovo, não usar nenhum intoxicante, não praticar sexo ilícito, nem jogo de azar. Se ela conseguir isso cantando Mahamantra, aí ela vai ganhando fé, e aí vem a necessidade de aceitar um mestre espiritual. Se ela for sincera, ela ganha um real mestre espiritual, e aí vem várias outras regras, que é chamada de Vaidhi Bhakti, que são 104 regras. E aí ela molda a vida para aquelas regras. Tudo que ela fizer vai ser de acordo com aquilo. Se ela tiver que trabalhar às 7 da manhã, ela vai acordar às 5, 5 e meia. Se ela tiver que trabalhar às 6, ela vai acordar às 4. O que ela vai ter que fazer antes? Os primeiros rituais antes de trabalhar. Então ela vai moldar tudo para a vida devocional. Aí se alguém chega nesse estágio, aí ele começa a gradualmente ir controlando a mente e os sentidos. Sem isso é impossível. Por isso é que é necessário esses princípios regulativos que falaram aqui, porque isso vai atrair a misericórdia. Krishna vai ver que aquela pessoa está realmente querendo servir ela. Krishna está dentro da gente, ele está vendo o que a gente está fazendo, ele vai ver o que cada um está fazendo. Se alguém estiver seguindo todas essas regras, com simplicidade e honestidade, Krishna vai ver e aí vai dar misericórdia. Aí, com a misericórdia, ela é capaz de controlar a mente e os sentidos e ter uma vida pacífica. Só tem esse caminho. Alguém aí pergunta? Nós estamos no. Leu agora, Carol, 64, no capítulo 2. Se você quiser ler algum aí o próximo é o 65. A Isabel está usando o meu, tá? Tá. Tá bom, Haribo, boa noite a todos. Desculpa, Haribo. porque eu estava um pouquinho longe, verso 64? Capítulo 2, verso agora 65.
Deixa a Isabel ler, aí você lê o 66, Tá bom. verso Mas eu não cantei o 65. Mahamantra, né? Pode cantar aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa! 65. Prashade sarvadukhanam hanir asyo ajayate prasana chitta sohiyasu buddhi padyavatishthate. Para, Isabel vai. para alguém assim satisfeito na consciência de Krishna, as três classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. Não. Alguém que está na consciência de Cristo, ele vai se sentir autossatisfeito. E dentro dele, ele vai ver que ele está satisfeito com a vida que ele leva, sem desejar nada material. E aí, os três tipos de misérias vão todos indo embora. Mesmo que ele passe com muita dificuldade, várias dificuldades, seja doença causada pelo próprio corpo ou causada pelos deuses, frio, calor, seja qualquer condição, internamente ele vai estar satisfeito. Ou seja, essas coisas externas não vão tirar a tranquilidade interior dele. Ele vai estar satisfeito em toda condição. Isso só pode ser conseguido na consciência de Deus ou de Krishna. Tudo isso vai embora. Ele permanece satisfeito. Aí a inteligência fica fixa e bem estabelecida no objeto de adoração que é Krishna. Só tem essa maneira. É alguém que, se a gente não pratica isso, a gente vai estar olhando para coisa material. Aí vem o problema. Igual falou aqui no começo. Contempla no material, depois vem o problema. Igual o casamento. Primeiro ano é bom. Segundo ano é bom. Terceiro ano, mais ou menos. Aí quarto e quinto vai diminuindo geralmente, né? Igual o Krishna fala, vida, contemplação objeto material no começo parece bom, doce, né? Depois vai ficando amargo. A vida espiritual é o contrário. No começo é amargo, que ainda não tem um treinamento. Depois que aceita o treinamento vai ficando doce. Aí ficando doce chega um ponto que ela vai ver dentro dela que ela está satisfeita com a vida que ela leva, mesmo sem desfrutar de nada material. Servindo Krishna, ela fica satisfeita. Então isso é possível nessa vida mesmo a gente conseguir. Isso não é tão longe do nosso alcance. Isso até no estágio de canista de cara, que é o começo, já é conseguido isso. E aí progredindo, progredindo, a gente pode chegar um dia a se tornar perfeito. Alguém aí? Prabhu, o apego seria uma forma de querer controlar, de querer ser controlador? Geralmente acontece isso, né? Vem É uma, como uma força natural, né? isso é ter inveja de Krishna, né? É, a doença real é essa. Uma vez que a gente pensa, essa coisa é minha, esse corpo, eu sou esse corpo, e essa coisa ou pessoa relacionada com esse corpo é meu, aí vem o problema. Então, a raiz do problema é esse, não dá as coisas e pessoas materiais para o dono delas. Quem que é o dono delas? Krishna. Lakshmi quer dizer riqueza. Quem que é Lakshmi? Esposa de Narayana. O que ela está fazendo sempre? Massageando o pé de Narayana. Então a riqueza deve ser usada para servir quem? Narayana. Não é nossa. Deve ser usada para a gente, nosso próprio uso e desfruto.
e que eles devem ser usados para Narayana. Mulher, sexo oposto, no caso da mulher, homem. Deve ser usado para quem? Para Krishna, que é o desfrutador de todo mundo. É o real desfrutador, é Krishna. A gente deve ver o sexo oposto assim, usado para Krishna. E fama, são os 3 impedimentos. A fama deve ser dada para quem? Para os devotos de Krishna. Então, essa é a real posição das coisas, né? É o que você falou. Se a pessoa tem inveja de Deus, ela vai querer usar para ela. Para que usar para Deus? Melhor é usar para mim, ser feliz aqui no mundo material. Mas com isso ela não é feliz, esse que é o negócio. É tolice. Ela não vai ser feliz assim. Os sábios já falaram nas escrituras, eles tentaram. Vários sábios tentaram isso, eles não conseguiram. E nesse mundo aqui, quantas pessoas já tentaram? Tem a história. Napoleão Bonaparte, Hitler, Princesa Diana, Bill Clinton. Todos eles tinham poder, dinheiro, fama, tudo isso. Mas era feliz não. Por quê? Porque faltava isso. Dar as coisas para o proprietário real, que é Deus. Aí que está o negócio. Fazer isso. Quem está de fora acha que a gente está perdendo alguma coisa. A pessoa não faz nada, o dinheiro que ela tem dá para Krishna. O tempo que ela tem dá para Krishna. Se precisar de um dinheiro para fazer alguma coisa, ele não tem. Então, que vida que é essa? Eles pensam assim. Não tem mulher, não tem namorado, nada. Que vida que é essa? Está perdendo. Deve estar na depressão. Eles pensam assim. Ele não consegue conceber a real felicidade que está dentro. Ele só vê o que está fora. Ele vê a carne e o osso. Então aí que está a raiz do problema é essa que você falou aí. A pessoa tem inveja de Deus e também dos devotos. E aí ela quer usar tudo para ela. Só que o resultado disso é o quê? Sofrimento no mundo material. Se alguém renuncia a isso, no sentido de que o que ela tem, ela dá aos pés de loja de Krishna, o que ela vai ter? Felicidade interior. Então é simples, né? Não é difícil consciência de Krishna. A gente deve agir, né? Agir dessa maneira, tudo que a gente tem para Krishna. Todo mundo pode servir Krishna com o que tem. Não precisa ter mais nem menos. O que vem de acordo com o nosso carro, ela pode oferecer para Krishna. Manter a vida dela de maneira simples, comendo comida nutritiva, oferecendo alimento e ter o básico da vida, não precisa mais do que isso. Só para ela manter o corpo firme para praticar bhakti. Ou seja, ela não precisa de muita coisa. Se ela tiver 2 pratos de comida, um lugar para dormir, tá bom. Ela não precisa de muita coisa. Se alguém pobre não tem nem dinheiro para comprar comida, se ele oferecer um copo de água com uma folhinha de tulos, Krishna fica satisfeito. O que tiver, servir Krishna. Se alguém faz isso na prática, Krishna vai ver. Se ela for sincera, vai mandar misericórdia. Junto com prática com misericórdia significa auspiciosidade. Aí a mente fica controlada, não vai pensar quando ela ganhar alguma coisa, isso é meu, vou usar para mim, não. Se ela pegar alguma coisa material, ela vai pensar, como que eu vou servir isso? Usar isso no serviço a Krishna, meu mestre. Ela vai pensar assim. Isso é consciência de Krishna. Real. Então esse aqui é o ponto. A gente deve mostrar na prática, né? Igual o Gurudev fala, falar é fácil. Na prática é difícil. Aí se a gente mostrar na prática, Krishna vai ver. Acho que era isso, né? Obrigada, Prabhu. Alguém mais aí? Porque é importante falar que não vai vir no começo. A pessoa não vai começar a fazer isso e vai esperar, vou fazer isso hoje, daqui a uma semana. Não. Mas se ela for fazendo aos pouquinhos, gradualmente, ela vai progredindo nisso. Porque não vai vir de uma hora para outra, né? E ela tem que escutar a escritura, refletir,
orar pela misericórdia, aí usando cada vez mais tudo que tem ao serviço de Cristo, ela vai sentindo que está progredindo, gradualmente. Se ela for inteligente, ela vai ver que lá no fundo tem uma doçura nisso. Mesmo no começo sendo amargo, ela vai ver que no fundo dela mesmo, no interior, ela vai vendo que tem uma luzinha acendendo ali. E se ela for firme nisso e continuar, aí vai ver que o amargo vai indo embora. E no começo é difícil mesmo, não tem jeito. A gente está viciado em desfrute e o tratamento é doloroso. Igual no começo o tratamento é doloroso, deve aceitar isso, saber sofrer, né? A verdade é essa. Então o pessoal acha que a gente vai para a Índia, né? O pessoal pergunta, já foi na Índia? Já. Ah, você ficou lá há muito tempo? Fiquei. Ah, então deve ter sido ótimo, né? Eles pensam assim. Eles não têm nem ideia o que acontece lá. É. Literalmente, principalmente para o ocidental, tem que comer o pão que o diabo amassou. A pessoa vai ter que comer o pão que o diabo amassou se ela quiser ficar lá e praticar. E aí, se ela conseguir isso, tiver a força para isso, aí ela vai ver o tanto que foi benéfica a purificação e aí vai entrar em Bhakti. Porque no começo não tem jeito, que a gente está viciado em desfrute. E o tratamento no começo é brecar aquilo. E aí depois, se a pessoa passa por essa fase, igual Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz chama de a noite escura da alma, onde a pessoa busca pela conexão divina, mas os sentidos ainda estão escuros. É tipo uma noite que não acaba mais. E ela vai tentando, vivendo aquela noite escura. Se ela for firme ali, ela vai ver que uma hora a noite acaba. Igual o sol vem com a luz de 5:30 da manhã e afasta a escuridão. Se ela aguentar passar essa noite escura, ela vai ver que depois vai vindo a devoção e aí ela vai começando a sentir gosto nisso. Então, por isso que muita gente larga Bhakti, né? No começo, sem seguir muita coisa, vai muito bom. Na hora de seguir, vem os problemas, atacam, aí muita gente não aguenta. É aí que deve ser firme, né? Por isso que nosso avô mestre, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, sempre falava, Deus não é para corações fracos, nem para pessoas covardes e fracas. Quem é assim jamais pode conseguir Deus, conectar realmente com Deus. Então, se a gente pesquisar, vocês já pesquisaram, eu já vi muito filme, biografias, até santos de outras religiões abraâmicas, o que eles tiveram que passar para conseguir amor por Deus. Aí a gente vê que não é fácil. A gente vai estar disposto a ter que passar por aquela mesma coisa. Não é que a gente vai, tudo bem, eu vou praticando, aí não vai passar nada, aí eu vou conseguindo gosto, não é assim. Se iludir que é assim, ela vai ver que depois que não é assim, aí vai se decepcionar. E vida espiritual, Krishna fala, o começo é amargo, não vai vir doce logo no começo. O guru vai vir e vai infligir o quê? Disciplina. O guru não vai vir e falar, pode continuar fazendo o que você quer. Igual quando eu perguntei ao meu mestre o que ele queria que eu fizesse, a primeira coisa que ele falou é o que eu nunca queria fazer. Ele falou, você deve pregar. Até aquele momento eu nem pensava em pregar. Às vezes o pessoal chamava na ISCOM para falar lá, eu nunca ia. Tinha vergonha. A primeira coisa que ele falou, deve pregar. Aí eu pus na minha cabeça, se o mestre falou, tem que obedecer. E aí o guru vem e inflige, a ordem dele deve valer sobre a nossa. Isso é disciplina. Aí passa o mantra, Gayatri. O mantra Gayatri deve ser cantado nascer do sol, meio-dia e pôr do sol. Ou seja, tem que acordar antes do sol. Então tudo isso é disciplina que tem que passar. Fora as outras coisas, né? Os impulsos da mente, quando vem, devem ser controlados pela força de Bhakti. Deve ficar sempre engajado no serviço. Então isso tudo no começo é doloroso. Aí se a pessoa for forte o suficiente para entender o valor de Bhakti, a miséria que é o mundo material, e ela entender que é miserável e quiser sair realmente disso, aí ela fica forte. Se ela for fraca, ela não consegue.
Por isso que a gente deve ser forte nisso. Pessoas são fortes para ganhar coisa material, por que a gente não pode ser para ganhar coisa eterna? Coisa material vai acabar na hora da morte, as pessoas são fortes para isso. Elas são tolas. Mas se a gente for forte para a coisa espiritual, então a gente é realmente inteligente. Porque se alguém não souber o valor da vida espiritual, ou seja, não tiver entendido que o mundo material significa sofrimento, ela não vai ter essa força. Ela não vai ver necessidade para pôr muita energia nisso. Ela vai continuar levando a vida no desfrute. Só que isso no final vai acabar em quê? Em miséria. Ela vai ter que sofrer depois da morte. Então é tolice. É melhor entrar na estrada estreita de Bhakti agora, por mais difícil que seja. E lá na frente a gente vai colher isso. Primeiro paz interior, controle dos sentidos, progredir em Bhakti, tem uma morte gloriosa, exitosa. Isso a gente deve entender, vida espiritual significa isso. Real vida espiritual. Por isso pouca gente entende o que é real vida espiritual. A maioria quer uma coisa como se fosse um milagre, né? Como comecei a cantar hoje, amanhã eu já quero sentir êxtase. Cheio de coisa material na mente, já quer sentir êxtase. Como que vai vir essa felicidade material? É uma busca contínua, né? Deve passar pelos obstáculos. O Gurudev falar, pisar neles e seguir em frente. Alguém aí? Quase 66. Aí. Krishna vai explicar isso aqui agora. Nasti buddhir ayuktasya nachayuktasya bhavana nacha bhavayatah sanchi asantasya kuta sukham. Carol vai ler? Vou. Quem não está vinculado ao Supremo em consciência de Krishna não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Se a pessoa não está em consciência de Krishna, não há possibilidade de paz. Assim confirma-se no 5º capítulo que quando alguém entende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados advindos dos sacrifícios e penitências, que ele é o proprietário de todas as manifestações universais e que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, somente então é que se pode ter verdadeira paz. Logo, se a pessoa não for consciente de Krishna, sua mente não pode ter uma meta final. A perturbação deve-se à falta de um objetivo último. E quando se sabe que Krishna é o desfrutador e proprietário de tudo e o amigo de todos, então é possível, com uma mente estável, conseguir paz. Portanto, alguém cuja ocupação não tem relação com Krishna, de certo vive aflito e sem achar paz, por mais que ele simule uma vida pacífica e com progresso espiritual. A consciência de Krishna é uma condição pacífica, que se manifesta espontaneamente e que só pode ser alcançada na relação com Krishna. Uai, acabou o seu aí? Acabou. Eu no inglês aqui.
falando. Ah, esse é o 66, né? De novo tá falando, só aquela pessoa engajada, relacionada com Krishna, vai ter paz. E só no estado de paz ela pode conseguir felicidade. Sabendo que Krishna é o proprietário que estava falando, de toda manifestação. Único real amigo de todas as entidades vivas. Igual a gente canta Rei Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagat Pate. Só se a gente souber disso, é que a gente pode ter. Souber disso significa viver isso, né? Ou seja, ver tudo em conexão com Krishna, não com a gente. E aí, com isso, com a mente fixa, aí pode obter paz. Se alguém fizer só um show disso, ó. Portanto, se alguém está engajado em alguma coisa sem estar relacionado com Krishna, certamente vai experimentar lamentação. E não vai ter paz interior. Mesmo que faça um show de paz ou avanço espiritual. Então esse é que é o negócio, é o interior que conta, né? Então, só alguém que está realmente conectado com Krishna que ele vai ter paz contínua. Se não tiver isso, não importa o que faça parecer ou para os outros, mas não vai ter isso. E vai vir a lamentação e perturbação. Não tem outra maneira a não ser realmente conectar com Krishna, no sentido real da coisa, né? Conectar com Krishna vai significar controle da mente e dos sentidos e significa depois paz. Tendo paz interior, a felicidade pode vir. E Krishna, a consciência, vai manifestar uma condição pacífica. Isso vai ser conseguido só em relação com Krishna. Só se alguém está conectado com Deus de alguma forma que ele vai ter paz contínua. Do contrário, não. Então essa que é a instrução. Isso que a gente deve esforçar para isso, né? Se alguém quiser o real bem-estar próprio, vai esforçar para isso. Todo esforço da vida dele vai ser para conseguir isso, que todo mundo está querendo é isso. Pessoa casa para quê? Para ter isso. Pessoa vai ter dinheiro para quê? Para ter isso, paz. Quer ficar tranquilo. Mas ainda assim a paz não vem. Por quê? Porque isso está relacionado com o corpo. O corpo é material e temporário. Ele não pode dar paz contínua. Depois o corpo vai envelhecer, vai sofrer várias misérias, vai morrer. Não tem paz, na verdade. Essa paz está falando da alma. Aí ela vai conseguir como? Se ela conecta com a super alma suprema que é Krishna. Se ela buscar por isso dentro dela, com a ajuda dos devotos. Aí sim ela pode conseguir essa paz, porque é a paz da alma, e a alma é eterna. Então a paz da alma também é contínua. Se alguém conseguir essa conexão com Krishna, mesmo no estágio iniciante, canista de Kali, então ela já vai conseguir paz contínua. Vai ser difícil sair desse estágio, e mesmo se vier alguma situação, isso não vai ser capaz de tirar ela daquele caminho progressivo, né? Então só existe esse jeito de real paz, né? Essa é a raiz do problema, né? A gente corta o mal pela raiz, tudo se resolve. Agora, se tentar por outro jeito, não vai ter jeito. Você viu tanto de gente que procura psicólogo, psiquiatra hoje em dia, e no final não dá nada? Igual um tio meu uma vez falou, estava falando disso. Aí ele falou que ia numa psiquiatra, acho que era 30 anos que ele vai. Aí eu perguntei, e aí, mudou alguma coisa? Ajudou? Ele falou que nada, a única coisa que aconteceu era que ela aumentou meus remédios. A única coisa que aconteceu. Ou seja, não resolve o problema porque não vai na raiz do problema, que é o que o Gita fala. Esse pessoal que vai essa autoajuda, tudo enganação. Nem a pessoa que está aplicando aquele método está feliz, está pacífica.
sempre desejando coisa material, que falar do paciente. O Gita, ele resolve os problemas, corta ele pela raiz, através de adorar e servir Deus. Fazendo isso, todo problema é resolvido, sem muito esforço. Tem que ter um esforço, né? Mas comparado com outras coisas, é até menos esforço. Você vê o esforço que a pessoa faz para tentar parar com alguma coisa, ela vai dar dinheiro para psiquiatra, não sei quantos mil, vai, é internada, sofre pra caramba por causa daquilo. Então é mais penoso que o processo de Bach. Apesar do processo de Bach tem que ter alguma firmeza, o outro é mais penoso ainda. E além disso, o Bach corta o mal pela raiz, né? Então, resolvendo esse problema, todos os outros problemas são resolvidos. Tem outro jeito. Alguém aí? Não é tão difícil, é só refletir na mensagem do Gita, escutar ele com firme fé, depois refletir no que foi falado por Krishna, e aí, com a ajuda dos devotos, manter firme na oração, sendo sincero, uma coisa dentro, a mesma fora, sem duplicidade, a pessoa consegue. Ela segue nesse caminho e fica firme e consegue, não é tão difícil assim. Acabou. Ah. Eu tenho algumas amigas aqui no Rio de Janeiro. Mais alto? Eu tenho umas amigas aqui no Rio de Janeiro que são de um convento, são irmãs. E hoje a irmã Maria Helena pediu que eu ajudasse, eu a levasse no mercado para comprar umas coisas lá. Eu fui. E na volta eu entrei no convento. Eu nunca tinha entrado naquele pedaço do convento, só na capelinha. Elas têm uma vida quase, um regime quase que militar, sabe? Estão super organizadas, tudo limpinho. Acorda de madrugada para orar e ela começou a passar a rotina. Elas passam as roupas para a homilia, para o altar, com carinho, com capricho, assim, impressionante. Agora, o que mais chama a atenção é a felicidade daquelas irmãs em estar servindo a Deus, a Deus daquela forma. É impressionante, todas estão felizes. Olha assim, todas estão com um sorriso assim, sereno no rosto. Vida do Vaishnava é a mesma coisa, você falou. Não tem diferença a vida de um Vaishnava para um real cristão. Na verdade, a vida é a mesma, né? De um judeu, um muçulmano. É tudo a mesma coisa. Vai ter a regra, né? A gente também tem regra. Na verdade, a nossa é mais do que militar, né? Porque um militar, ele tem a regra do corpo. O nosso tem a regra da mente, né? O militar, ele pode pensar besteira. O devoto está engajado em Bhakti 24 serviço, ele não pode pensar besteira. Então, é muito mais estrito que militar, né? Mas é essa vida que vai dar felicidade. Não tem outra. A partir da disciplina, né? Os sentidos e a mente vão ficando disciplinados. Depois que eles se tornam disciplinados, vem a paz. Não tem outra maneira. Essa é a vida de qualquer pessoa que é séria no processo espiritual, é essa. Pode até estar casada, mas a vida vai ser essa. Não precisa ser monge para ter esse tipo de vida. Mas o controle vai ter que ter, a disciplina vai ter que ter a mesma. Não tem outra maneira, né? Porque muita gente acha que vida espiritual pode ser de qualquer jeito, né? Ela tem regra para disciplina, para trabalho. Acha que na vida espiritual não vai ter. Muita gente pensa assim. Aí não tem o fruto, né? Não tem um progresso, porque não entendeu o que é vida espiritual. Mas se a gente é sério nisso e começa daquele jeito desde o começo, tentando seguir os 4 princípios, depois adquirindo fé, depois sendo iniciado, depois seguindo cada vez mais, aí é possível chegar nesse estágio. E aí é o que você falou, a pessoa vai sentir paz interior, ela vai sentir satisfeita com o que ela está fazendo.
felicidade vai vir. Então é isso que todo praticante sente, né? Não tem jeito. É infalível. Né? Alguém pratica dessa maneira, é infalível que vai vir. Mas se você perguntar a elas também, todas elas vão falar que no começo foi difícil. Não foi aquilo desde o começo. Eu já vi várias. Na verdade, eu contei. Ah, E falaram que foi difícil. é, A regra era muito difícil, muito a rotina muito era acordar de madrugada para rezar, depois ter o horário do café, depois do café, tem outra oração, a de outra, depois de mais outra, e vai assim por diante. Né? Mais uma rotina de trabalho bem devocional. Agora, como esse convento, toda vez que tem uma certa idade, tá? Eu pude observar que a atividade era total, não tinha nenhuma noviça. Não tem nenhuma noviça nesse local para ter uma outra ideia da austeridade inicial. Toda já tem uma certa idade. é isso, é. Se a pessoa consegue passar essa fase e fica firme, né? Então lá na frente ela vai pegar o fruto disso, né? Dessa prática estrita e vai conseguir esse resultado. Vamos ler só mais um aqui. Falta só 10 minutos, vamos ler mais um aqui, o último. Agora é o 67. É isso, né? 67? Isso, Prabhu. Indriyanam hi charatam jamano nu vidhyate tadasya harati pragyam vayurnavam ivam bhasi. Assim como um vento forte arrasta um barco na água, mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se detenha pode arrebatar a inteligência de um homem. Significado: a não ser que todos os sentidos ocupem-se no serviço ao Senhor, mesmo um só deles ocupado no prazer dos sentidos pode desviar o devoto do caminho do avanço transcendental. Como se menciona na vida de Maharaj Ambarisha, todos os sentidos devem ser empregados em consciência de Krishna, pois esta é a técnica correta para controlar a mente. De novo. E se der uma brecha, aquela brecha Maya vai usar para arrastar ela. Por isso é que o Bhakta, ou o servente, ele não vai dar nenhuma brecha para Maya vir. Ou seja, todos os sentidos a serviço de Krishna 24 horas. Só existe essa maneira. E se qualquer falha que tiver Maya encontrar, ela vai pegar naquela falha e vai arrastar a pessoa. Por isso que Bhakti significa 24 horas servindo Krishna. O intelecto sempre pensando nas escrituras. Os sentidos sempre usados para servir Krishna. Isso 24 horas, sem parar. E Maya não vai achar fresta para puxar os sentidos. Se a pessoa fica fixa assim, com inteligência fixa, aí ela é capaz de controlar tudo. Do contrário, igual falou aqui, qualquer coisa, falha que tiver, é ali que a energia ilusória vai vir. Por isso é que o Bhakta, ou alguém que está querendo conectar com Deus, vai sempre estar com a mente fixa no serviço, 24 horas. Se ela der bobeira, ela sabe que vai perder. Ela vai estar sempre ocupada, dia e noite. Só existe essa maneira. Isso é consciência de Krishna, na real. O Maharaj Ambarish fazia isso, controlou o sentido. Então deve haver esse esforço, né, de ocupar os sentidos sempre. No começo não vai ser possível, principalmente antes de iniciar, não vai ser possível isso 24 horas, mas ela vai tentando. Cada dia mais, um pouco mais. Começa cantando meia volta de japa, ou 10 vezes o Mahamantra. Depois ela, 2 meses, 3 meses, sente necessidade, aumenta um pouco, vai largando os maus hábitos. Aí progredindo gradualmente ela vai
até chegar nesse estágio de ficar sempre consciente de Krishna, sem pensamentos relacionados com desfrute mundano, né? Aí se ela chegar nisso, aí a mente fica controlada, a paz vem. Paz vem, felicidade vem, e aí sim ela está no caminho, na estrada de Bhakti, real, sentido experimental, tendo experiência real do que é Bhakti Yoga. Aí a gente pode entrar nessa estrada. Uma vez nela, muito difícil de sair. Então, por isso quando vê alguém, a pessoa, o Gurudev falava, a pessoa saiu, aí o Gurudev falava, ela nunca foi nem Bhakta, o que falar de Guru? Alguém saiu é porque ela não foi nunca Bhakta. Estava tentando ser de algum jeito, mas nunca foi. Se alguém é Bhakta real, mesmo no começo, vai ser muito difícil ele sair da estrada. Então a gente deve procurar, né? Quem não é iniciado, aos pouquinhos, gradualmente, cada vez mais, cantando cada vez mais, orando, desenvolvendo humildade, tolerância, humor de oração e abandonando os maus hábitos gradualmente, escutando com fé, associando com devoto. Aí ela pode ganhar uma fé para o futuro. Aí quando essa fé estiver forte, aceitar um real mestre, aí ao seguir esse real mestre com determinação, ela pode entrar na estrada de Bhakti. Esse é o caminho. Carol, vai falar aí? Não? Acho que só deixei o microfone aberto mesmo. Alguém tem última pergunta aí? Alguém? Bom, Prabhu, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que até já foi falado. Em relação ao 64, que na hora não deu para eu abrir aqui, que na tradução está aqui. A pessoa que pode controlar seus sentidos pela prática dos princípios regulados da liberdade pode obter a misericórdia completa do Senhor, libertar-se assim de toda apego e aversão. No caso, tem a diferença da pessoa fazer aquilo por devoção, por amor, ou aquela que faz por temor, com medo de ser castigado. Seria isso? É isso mesmo, São as duas práticas de Bhakti. A do temor é chamada de Vaidhi Bhakti, é o que a gente pratica. Por que a gente pratica Bhakti? Porque a gente sabe que se não praticar Bhakti, a gente vai ter que pegar a reação dos nossos pecados, ou seja, inferno. Então, coincidentemente, a gente pratica Bhakti. O outro devoto, são chamados de Raganuga Bhakta, que é um estágio bem elevado, eles já não tem pecado dentro deles, nenhum, nem grosseiro, nem sutil, nada. Então eles têm atração espontânea para Krishna. Esse é o outro tipo de Bhakti que está muito longe, mas que através dessa outra Bhakti por temor, seguir as regras e regulações, a gente pode chegar naquela um dia, entendeu? Entendi. Porque tem gente que acontece, tem gente que o estado psicológico é meio desequilibrado e não quer pensar em temor, né? Só que ele está fugindo de uma coisa que um dia ele vai ter que encarar. Ela pensa, Deus não pode ficar com medo. Por quê? Porque se ela pensa em algum pecado e tal, aquilo, ela não sente bem com aquilo. Às vezes o psicológico até começa a funcionar pior. Então ela tenta escapar daquilo. Deixa esse medo para lá. Não, Deus é belo, vamos lá praticar de qualquer jeito. Mas com isso, essa atitude, ela não vai conseguir nada. Então, por isso é que é bom ter um certo medo, porque quem não tem medo faz pecado, né? Não tem medo, então vou fazer isso, do jeito que eu quero. Só que com isso, ela tendo medo ou não, ela vai ter que sofrer, pela lei do karma. Ela tendo medo ou não, ela vai ter que pegar o resultado daquele karma ruim, né? Isso não vai importar se ela está com medo ou não. Se ela fizer, ela vai ter que pegar. É igual a morte. A pessoa pode acreditar na morte ou no inferno ou não. Mas um dia a morte vai vir, o inferno vai vir, ela acreditando ou não. Então o medo é a mesma coisa, né? Melhor a gente ter medo agora e começar a seguir o caminho de Deus. O que ele fala nas escrituras. E aí se a gente entra nessa disciplina, aí um dia vai vir
esse medo gradualmente vai indo embora, que a gente para de cometer pecado. Sem pecado, sem medo. Sem pecado, sem inferno. Sem inferno, sem medo. Quando a gente está totalmente puro, aí vem essa atração espontânea por Cristo. Quando a poeira do coração está limpa. Totalmente limpa. Significa até os mais sutis já estão limpos. Então é estágio bem elevado. Porque os grosseiros não são tão difíceis, né? Ficar sem... ocupando os sentidos 24 horas em Cristo não é tão difícil assim. Mas os sutis, às vezes a gente nem percebe, aquilo também vai ter que ser purificado. Então aquele estágio de atração espontânea por Cristo é um estado que automaticamente o pensamento sobre Cristo vem na mente. Sem a pessoa fazer esforço. Mas o nosso é o contrário. O nosso vem coisa mundana. Então a gente tem que fazer o esforço para engajar em Cristo. E isso é caracterizado por temor. Entendeu, Michel? É isso mesmo, Paulo. Uhum. Eu ia falar que ficar 24 horas, Mais alto, Elcio? Todo mundo está saindo. 24 horas em pensamento de Cristo não é difícil. Não depende para quem. Para quem já atingiu, não é difícil. Né? Como ganhar dinheiro? Para quem já atingiu, não é difícil mais ganhar dinheiro. Para quem não atingiu, é difícil. Né? Então, não atingiu é mais difícil. Então, é uma questão de já ter atingido ou não. Né? Então, isso é uma questão bem relativa. Mas aqui a gente está falando nossa prática, né? Nossa prática é vai de Bhakti, né? A gente, vai de Bhakti, a pessoa também vai ocupar em Krishna. Mas não é que a mente vai ficar meditando em Krishna igual aquele outro estágio. Por isso que ela vai ter que usar os sentidos, o braço, o olho, a língua, que é os sentidos externos, entendeu? Então ela vai estar ocupada em Krishna, mas é diferente de alguém que está em transe meditando os passatempos de Krishna, bem diferente. Mas os dois vão estar ocupados de alguma forma em Krishna. Um vai de Bhakti, que é caracterizado pelo temor e por seguir as regras e regulações, a disciplina, e o outro por atrações à espontânea. Às vezes até a regra ele deixa para lá. Ele já está meditando em transe com o corpo espiritual dele, com Cristo, mesmo estando na Terra. Então, apesar dos dois estar servindo Krishna, interiormente é diferente. Um depende dos sentidos, das regras e regulações. O outro nem depende de regra e regulação. Verupa Goswami, às vezes, ele ficava 5 dias sem comer. Quando era o Ekadasi, que era para não comer, ele comia arroz. Ou seja, para ele, regra não vale nada, porque ele está em transe. E Swami Prabhupada falou que é ideal a gente cantar 16 voltas já, pelo menos. Às vezes, Rupa Goswami Sanata não contava nenhuma. Por quê? E quando eles cantavam antes do orelha, eles desmaiavam. Ficava desmaiado. Em transe, sem poder recitar nada. Ou seja, não cantava nenhuma. Então, para eles, essa regra, às vezes, até deixava para lá. Mas quando eles, tirando isso, eles seguem para dar o exemplo para a gente que é praticante em vai de Bhakti. Então, Bhakti é um oceano, né? Muito profundo. E o começo é esse, né? A gente, gradualmente, seguindo os princípios básicos da vida humana, depois vai de Bhakti para um dia chegar nesse estágio de Samadhi, né? Que é sempre meditando os passatempos de Krishna. Esse a gente não pode fazer agora, de jeito nenhum. Se alguém fala que está fazendo ou que está tentando, é tudo artificial, e chama de Prakta Sahaja, imitação. Ninguém pode acreditar nisso. Para chegar naquilo vai ter que ter todo esse processo.
E hoje em dia, igual a Gurudev falava, os passatempos de Cristo estão sendo divulgados pelas pessoas tolas, e aí muita gente começa a pensar neles achando que aquilo é meditação, nada, aquilo é imaginação, é o contrário de meditação. Então, deve ficar esperto com isso, né, ao ver. Ninguém deve ler o 10º canto do Bhagavata. Ninguém deve entrar no Bhagavata sem saber bem, escutar bem, entender o Gita. Isso tudo é importante para entrar realmente em Bhakti da maneira correta. Então, Bhakti tem vários obstáculos, né? Meu avô, mestre Shila Kesha Maharaj, falava que o caminho de Bhakti é um campo minado. A cada passo tem uma mina. Se a pessoa não toma cuidado com as minas, ela é destruída. Então, a gente deve ficar atento, né? Se a pessoa for séria, ela vai ficar atento nisso tudo. Como que ela vai naquele labirinto, tentando sempre o caminho certo, pedindo ajuda superior para passar pelas minas e continuar o caminho. Vamos lá, Mahamantra. O Carol quer falar alguma coisa? Alguém? Não. Então vamos lá. Mahamantra, né? Todo mundo cantar aí, né? Aproveita aí. Cantar alto, né? Quando for repetir aí. Se puder, né? Se tiver vizinho reclamando. Sei. Saiu um eco aí. Tá, vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachachadi Shatarine. Mais alto. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Yatmane Shrimad Bhakti Vedanta Narayana Narayana Iti Namine.
Mais alto, Natália. Saiu baixo o som. Mais alto, alto. Raja Jaya Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda Shri Shri Advaita Advaita Radha Shri Srivasadi Vasadi Gaura Gaura Bhaktavrinda Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jai Jaya Prabhupada.
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Vishnu Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vishnu Pad Shri Shri Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vishnu Pad Shri Bhakti Divan Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Shri Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Jai. Jai Param Guru Pad Padma Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Jagat Guru Shri Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Shri Rupano Guru Vahaga Ki Jai. Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaudhari Ki Jai. Shri Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Só os devotos reunidos que Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Valeu. Valeu. Haribol. Namastê. Boa noite aí, valeu. Boa noite a todos. Namastê.